Achar dinheiro no bolso que você tinha esquecido, acordar antes do despertador e saber que ainda tem horas para dormir de boa, ter expectativas genuinamente baixas com algo e ser totalmente surpreendido. Esses são alguns exemplos de coisas inesperadas que acontecem e fazem a gente se sentir super bem. E eu vou te falar que Kingdoms of Amalur: Real Reckoning se encaixa perfeitamente no terceiro item. Eu peguei ele quando saiu para PlayStation Plus, porque já tinha ouvido falar sobre na época do PlayStation 3, mas eu não tinha condição financeira na época de arriscar pegar jogos relativamente underground, sabe? Era comprar os AAA, os melhorzões muito bem avaliados, tentar platinar para estender a vida útil do jogo e depois vender para comprar um próximo. Então eu fiquei curioso, mas acabei deixando passar, até que a oportunidade apareceu e eu realmente agradeço muito o Tonela do passado por ter iniciado a caminhada em Amalur. O resultado? Troféu de platina, ou todas as conquistas feitas, vai sem briguinha por coisa besta, 60 horas jogadas. É claro, um relato. E já se inscreve no canal porque tem vários outros relatos saindo do forno, deixa o likezão que ajuda demais a fortalecer o canal e comenta aqui o seu feedback do vídeo, se você já jogou Kingdoms of Amalur, qual foi a sua experiência, qual foi o seu relato, e tamo junto. E voltando aos reinos de Amalur, que eu acostumei a falar desse jeito, mas pode ser Amalur mesmo, não tem problema. Desde os primeiros minutos, o jogo já te coloca no meio do caos total e te mostra que liberdade de escolha de como vai ser o seu boneco não vai faltar. E eu confesso que isso normalmente me buga, tá? Eu prefiro classes mais diretas e retas, só que dessa vez me pegou, tanto pela gameplay de combate ser gostosa de jogar, eu vou falar disso mais pra frente, quanto pela maneira que o jogo te expõe as coisas. Tudo parece bem acessível e mesmo o jogo mudando alguns termos já comuns, tipo chamar classes de destinos, a premissa geral do game engloba essas mudanças muito bem e a hora que você vê, você já tá preso na teia misteriosa de Amalur. Quem já jogou RPGs ou até jogos com elementos de RPG, sabe que alguns gostam de trocar os nomes básicos como habilidades por, sei lá, arts. Salve Xenoblade! E tá tudo bem, mas nem sempre é sobre isso. Eu sinto que às vezes esse tipo de uso excessivo de neologismos gamers é só para tentar criar uma ilusão de personalidade para o jogo, em vez de realmente fazer sentido com o universo. Mas, em Kingdoms of Amalur, tudo é muito bem amarradinho. E relaxa, eu não vou te dar spoilers, mas eu posso te dizer que chamar classes de destinos te deixa muito mais animado para saber mais sobre o mistério da história, e o jogo faz isso muito bem, porque faz muito mais sentido ter personagens sensitivos que conseguem enxergar o seu destino e podem alterá-lo ou resetá-lo, do que um mago aleatório que decide que o que você upou de habilidade simplesmente pode ser esquecido do nada, porque você não aguenta mais trocar soco sincero, que é usar magia, por exemplo. O destino é mais crível, parece que faz você aceitar melhor, sabe? Eu não sei se faz sentido pra vocês, então comenta aqui o que vocês acham sobre isso. E falando da história em si, como eu disse, a liberdade já é jogada na sua cara no início. Logo no começo você entende que tem uma galera chamada de Tuata, que você não faz ideia de quem que são, correndo atrás de você e de uma invenção que um cara fez. E aí aos poucos, mas bem rapidinho até, você começa a descobrir que você tinha morrido e sido ressuscitado nessa invenção do tiozinho e que por conta disso estava sendo perseguido, porque os Tuata querem muito essa fonte da vida. Mas o que amarra o destino, literalmente, é que depois de voltar à vida, você recebe o poder do protagonista. Digo, de alterar o seu destino e o da galera que for mexer contigo pro bem ou pro mal. Você é livre e é até engraçado ver os personagens meio que se preparando pro momento que era pra você morrer de novo, e eles ficam surpresos, sabe, sem entender qual foi o bug da Matrix que manteve você vivo. E a real é que seu boneco é 100% empoderado ou empoderada e manda e desmanda no que vai rolar. A partir daí, a história segue o mistério de entender o que você fazia antes de morrer e renascer, quem são esses tal de Tuata, quem que manda no pagode, etc. E de início esse plot me pegou muito, eu fiquei, meu Deus, que coisa diferente, ou pelo menos eu nunca havia visto isso, né, num jogo de RPG, só que essa credibilidade e mistério foram se esvaindo conforme a história principal desenrola. Tem um vilão lá, ele é interessante até, mas eu não lembro o nome dele, por exemplo. Nem dos aliados mais próximos que ficaram comigo por um bom tempo. E veja bem, eu não rushei diálogo nem nada, tá? Aliás, foi difícil batalhar a falta de foco inata deste que vos fala para acompanhar certinho todas as falas. Mas eu sinto que a história foi caindo em alguns clichês, algumas vezes umas sidequests me interessavam mais do que a quest principal, e tudo foi caminhando de um jeito meio morno, sei lá. Mas se liga, isso não quer dizer que a história do jogo é ruim.
Só que não é incrível também. Vale pontuar isso aqui, senão já vão achar que o jogo é uma porcaria e não é. E falando desses clichês, parece que a solução perfeita para resolver qualquer arco da história, seja da main quest ou das side quests, era plot twist. Que são aquelas reviravoltas que acontecem meio que do nada e às vezes até por nada, sabe? A vontade de dar spoiler é forte, mas eu vou me contentar em dizer que tem mais personagens heróizinhos virando completos arrombados nesse jogo do que histórias com desenvolvimentos retos, digamos. No final das contas, independente de qual missão que era, eu já ficava, pô, certeza que vai sair uma trocação sincera com esse cara aqui que eu tô falando no final da quest, sendo que ele, em teoria, é o herói. Eu já tava me sentindo um desses NPCs que conseguem ver o destino dos personagens, mas será que essa era a ideia do jogo o tempo todo? Mas, de modo geral, como eu disse, a história é legal e as side quests também são bem legais, né, as missões secundárias. Elas exploram temas comuns, mas não extremamente batidos em outros jogos, e não ficam só naquelas de coletar X coisas, só ir buscar um item, só falar pra mulher do cara que ele tá triste, quer voltar, sei lá. Em Amalur tudo varia legal, e aí a gente chega num outro ponto que é muito importante. O jogo é denso. O mapa, por ser grande, mas não imenso, tanto é que o jogo nem tem montaria, sorry fãs de cavalo e afins, é lotado de pontos de exclamação ambulantes, gente precisando de favor, quests pra começar e tal. E grande parte dessas quests são até grandinhas, tá? Uma sequência de 2 ou 3 missões que te dão os itens legais, recursos, abrem locais do mapa que são importantes pra fazer 100% nos troféus, conquistas, enfim. E não só o mapa é denso, mas a história, o universo são extensos também. Essa redoma, esse universo, inclusive te leva a crer que ele existe, sabe? Ele te coloca dentro dele. Eu lembro que eu tava numa quest lá na frente e um cara contou uma história, um NPC aleatório. E depois, quando eu fui buscar todas as Lore Stones, que são estátuas que você acha, elas vão te contando histórias do universo de Amalur, te dando XP e tudo mais, um dos conjuntos de Lore Stones contava exatamente essa história que esse mano, em teoria nada a ver com a Lore Stone, tinha falado pra mim depois. Você entende como as histórias, mesmo as side quests, elas não são coisas aleatórias, tipo, vai, escreve qualquer parada aí, já era. Elas existem ali, e isso te leva a crer que o mundo é mais real. É um detalhe, mas eu achei muito da hora, e tem muita definição de civilização no jogo, como funcionam as castas das civilizações, como é o histórico das raças, dos reis, das cidades, da criação, de tudo. Agora, aí eu confesso que eu não li tudo, eu não sou de ferro também, mas é um prato cheio para quem quer se aprofundar na lore de Amalur. E continuando nesse papo de densidade, o que eu senti que poderia ter um pouco mais de diversidade são os inimigos. De novo, eles não são poucos e faz até sentido eles não serem infinitos tipos, porque isso talvez deixasse o jogo menos crível. Porém, ver o mesmo inimigo em áreas bem diferentes, bem distintas, eu confesso que deu uma quebrada assim no ritmo do jogo. Não matou a gameplay, tá? Mas poderia ser melhor, porque no longo prazo, 50 horas depois de começar, você decora os inimigos, os padrões de movimentos, as habilidades e tudo meio que parece mais do mesmo. E eu acho que eu percebi muito isso também porque o jogo é fácil. Para conseguir platinar, eu tive que jogar do início ao fim no difícil e mesmo assim foi super tranquilo. O jogo não te pune tanto e o sistema de entrar em modo Reckoning, que é onde fica tudo lento, você passa a peixeira em geral, ganha mais XP depois do processo, ajuda muito na hora dos chefões, principalmente porque nem todos os chefes têm mecânicas de ficarem invulneráveis por um período de tempo. Sabe aquela hora que eles mandam capangas pra te pegar e não adianta, o cara tá do seu lado, mas você não consegue acertar ele? Então, não tem muito disso. A maioria, filho, chama pra pancadaria mesmo e seja o que Deus quiser. Então essa falta de um desafio muito grande pode pegar um pouco. Razão essa, inclusive, que eu recomendo que você também jogue no difícil, porque parece ser uma dificuldade mais justa pra gameplay, mas tudo bem, se você quiser jogar no casual, coisa linda, tá tudo em casa, o importante é curtir o seu tempo com o jogo. Aliás, falando de desafios e coisas novas, os DLCs que vêm junto com o Re-Reckoning, né, que é esse pacote remasterizado do jogo original, são muito legais, expandem bem a campanha, tem histórias muito massa mesmo, principalmente o DLC dos piratas, de Gallows End. E olha que eu não curto muito essa temática de pirata, mas essa aí me pegou bastante, comenta aqui nos comentários o que você achou dessa temática também, caso você tenha jogado. E você lembra que eu falei das habilidades meio repetidas dos inimigos? Então, isso infelizmente acontece também, mesmo que em menor proporção,
com o seu personagem. O combate em si é muito dinâmico, ele não tem a mesma finesse de outros combates de RPGs de ação, mas ele é bem leve, é bem tranquilo, é bem gostoso, mesmo em classes mais parrudas, com uma quantidade ok de habilidades, até se você jogar primariamente usando ataques normais, tipo quando você usa um arqueiro, que foi inclusive o meu caso. Ainda assim, ele poderia ser mais abrangente, sabe? Principalmente com um sistema tão legal de classes híbridas que o jogo possui. Mas como vários upgrades das habilidades são passivas para melhorar as skills que você já tem, o repertório acaba ficando um pouquinho enxuto. E algumas coisas no longo prazo me deixaram um pouquinho estressado, como as flechas do Scattershot, que é uma habilidade de arqueiro, por exemplo, não acompanhando o trajeto da flecha principal que você mirou no alvo, e deixando a mecânica do tiro bem menos intuitiva. Fora que algumas habilidades que eram para ser incríveis, no final são meio inúteis, tipo a chuva de flecha do arqueiro, ou então a galáxia de gelo do mago, porque elas dão pouco dano e elas não conectam direito. E um outro BO que tem a ver com o combate é a câmera. O sistema de mira a um alvo, de locar em um alvo, é mais simples do que o de Dark Souls, por exemplo, que você tem que apertar um botão para travar ou destravar em um inimigo. Em Amalur, o jogo faz isso sozinho quando você entra em modo de batalha, que também acontece sozinho, mas a câmera fica quase totalmente no seu controle, tá? E muitas vezes você só sabe que tem alguém atrás de você porque viu o minimapa ou porque clicou para atacar e do nada o Noia do seu boneco virou para trás e ignorou completamente os inimigos que estavam na sua frente. Então é o fim do mundo? Não, longe disso. Mas não é uma mecânica que vai falar sobre a sua habilidade para ser bom nela, sabe? É só meio quebrado mesmo e já era. Porém, de novo, nos 80% do tempo que isso não é um problema, a câmera funciona legal, principalmente para jogar com classes, ou melhor, destinos corpo a corpo. Enfim, é como se o esqueleto de evolução do personagem, os sistemas de combate, tudo isso tivesse sido muito bem pensado, mas pouco recheado, ou pensados para serem mais leves mesmo, não tão dependente de centenas de habilidades em si, mas com opções diversas de armas e de usos de habilidades dessas armas, levando a gameplay ali do meio do jogo mais ou menos, mais para um lado hack and slash, principalmente se você upar essas habilidades das armas. E eu até passo pano se o argumento for esse, tá? Porque mesmo que você siga focando em uma classe só, ao invés de meter um boneco híbrido, você tem várias opções do que usar, vários bônus para as armas, coisas que tornam a gameplay bem menos enjoativa. E a inflação dos ferreiros de Amalur é sacanagem, tá? Consertar as suas armas, as suas coisas, às vezes não compensa e você tem que ficar trocando de arma. Ou então, e essa é uma dica bônus, usar os kits de reparo para poder consertar as suas armas. E para fazer isso, mano, compra todos os kits que você vê nos mercadores, porque esse é o melhor rolê possível. E no final das contas, como eu disse, funciona bem. É incrível, o melhor do mundo? Não. Mas é satisfatório o suficiente e você acostuma com os problemas, passa por cima deles e acaba apreciando mais as coisas boas do jogo. E uma delas é com certeza a beleza do jogo. Claro, não vai esperando gráficos de última geração, o jogo original é da época do Xbox 360 e do PlayStation 3. E contrariando o que eu vi de um pessoal falando, eu acho que o remaster fez muito bem pro jogo sim, e era necessário, principalmente para definir texturas que precisavam ser definidas, como dos personagens, alguns elementos do cenário, paredes, etc, e para fazer as cores do jogo brilharem ainda mais. Quem é fã de WoW talvez compare com ele em termos de cores vívidas, e o feeling geral da arte do jogo. Mas no meu caso, que não gastei tantas horas assim no WoW, foi como se eu tivesse colocado League of Legends em terceira pessoa e estivesse andando dentro do jogo. O estilão cartoonizado e, mais uma vez, as cores eu achei muito agradável, visivelmente diferentes quando você muda de bioma e bonitos realmente, sabe? De verdade. A interação com o mapa também é muito legal em geral, tudo funciona muito bem e em vários momentos vem aquele sentimento de caramba, velho, que jogo da hora, sabe? Que experiência gostosa. Aliás, é importante dizer que nenhuma vez ao longo das minhas 60 horas o jogo crashou. Bugs até rolaram alguns, mas absolutamente nada que quebre o jogo, te impeça de avançar, nada disso. Um bug, por exemplo, foi quando eu tava fazendo uma missão na Ilha dos Piratas, e aí ao invés de eu entregar a missão completa, eu esqueci de falar com o último NPC. E aí um dos NPCs que estavam comigo fazendo a missão começou a me acompanhar do nada, para qualquer lugar que eu ia até eu voltar na Ilha dos Piratas e conseguir devolver o NPC para casa dele. Enfim, se você espera um RPG gostoso de jogar, colorido, com uma história legal de acompanhar na maior parte do tempo, uma lore de universo muito densa,
com um combate levinho e tranquilo de aprender e executar, esse é totalmente o jogo para você. Aliás, é uma ótima opção para introduzir novos jogadores de RPG para esse universo. E eu tô me sentindo cogumelando falando assim, mas é verdade, pô. Agora, se você quer uma coisa mais hardcore, com dezenas de habilidades, uma vibe mais séria, aí compensa sair para coisas tipo Dragon Age, Dragon's Dogma, né? Ou até mesmo os Dark Souls e Elden Ring da vida. E muito obrigado de coração por terem ficado até aqui, assistido até o final. Não se esquece de deixar o seu comentário de feedback do vídeo, o que você achou, o que dá para melhorar, é muito importante para o canal e a gente se vê num próximo relato. Muito obrigado.